O Power BI tem inúmeros recursos impressionantes, mas eu vou te falar que esse aqui eu não vejo quase ninguém utilizar e ele é literalmente aquele emoji de explodir a cabeça. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Letícia Smirelli e nessa aula você vai aprender como utilizar esse visual aqui personalizado que se chama Synoptic Panel. Basicamente, ele é um visual que permite com que você tenha mapas personalizados, sendo que as áreas ficam totalmente interativas com os seus dados. E o mais incrível é que, como é um mapa personalizado, o céu é o limite. E esse seu mapa não necessariamente precisa ser um mapa geográfico. Dá só uma olhada nesses exemplos aqui. Já pensou você avaliar através de um visual assim quais são os assentos mais disputados pelos passageiros e poder colocar, formatação condicional, olhando aqui um mapa de uma aeronave? Ou até mesmo olhando um mapa de um estádio. O seu mapa também pode ser uma planta baixa, olha só, uma planta baixa aqui de uma loja, de um armazém, e aí você faz várias formatações condicionais e tudo fica interativo com seus dados. Aqui tem outros exemplos, tem como fazer também com áreas do corpo humano. Para a área de Sport Analytics, poderia ser aqui, o mapa de uma quadra de basquete, de futebol, para você analisar os dados de uma forma muito visual e muito customizada, com um contexto muito rico de análise. E agora que você já sabe um pouco das possibilidades, eu trouxe aqui o exemplo que você vai aprender junto comigo nessa aula e vou disponibilizar todos os materiais. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, que eu vou deixar o link para download, tá? Esse caso aqui de exemplo é um dashboard de logística, mais especificamente analisando a área de estoques e de ocupação de um armazém. E quando a gente clica aqui em iniciar análise, existem aqui alguns gráficos simples até, que não é o objetivo desse vídeo, mas aqui no canto inferior direito eu deixei um detalhe, olha só. Clique para visualizar o armazém. Eu criei um botão aqui dentro do Power BI que vai levar para uma segunda página, onde a gente tem o visual aqui, Synoptic Panel, com uma visão detalhada da ocupação desse armazém. Então, você pode pegar ali uma planta baixa, eu peguei uma imagem fictícia na internet para usar de exemplo aqui nesse dashboard, mas olha que incrível. Quando a gente pausa o mouse aqui em cima, a gente tem exatamente qual é a posição de armazenagem, qual é a categoria, o valor em estoque naquela posição que eu tô com o mouse em cima, quantidade de estoque, cubagem, peso. E se a gente clica em uma posição específica, note aqui, vou clicar nessa posição 19, numa área aqui de montagem de kits. Quando eu clico, os outros visuais do meu dashboard, nesse caso aqui, ao lado eu deixei uma matriz, eu tenho a abertura e o detalhamento de quais são os itens que estão exatamente naquela posição. Vocês têm ideia o quanto isso aqui é incrível? E olha só como os demais filtros também funcionam. Aqui eu fiz um filtro por área de armazenagem, então se eu filtrar só a área de produção de kits, é só ela que fica selecionada aqui. Se eu filtrar aqui a área de itens preciosos, aparece quais são os itens que estão aqui e somente essa área do meu visual que está aparecendo. Eu não sei se vocês repararam também que ela tem aqui, um sombreado, ou seja, dá para a gente criar regras, como por exemplo, quanto mais ocupada tiver aquela posição, mais escuro fica. Então aqui é incrível, dá para você avaliar a classificação ABC dos itens, o como eles estão distribuídos aqui no seu armazém. Dá para fazer filtro por fornecedor, então você seleciona aqui o nome de um fornecedor e você vê onde os materiais do fornecedor Apple estão armazenados dentro, desse warehouse, no meu estoque. Então, gente, é simplesmente uma visão muito detalhada. E eu vou falar para vocês que eu já trabalhei por 8 anos na área de logística e eu fazia a implementação de TMS e WMS. WMS é um software para gestão de warehouse e de armazenagem. E eu já vi WMS que custa milhões de reais, literalmente milhões, tá? E não chega numa visão nem aos pés disso aqui que o Power BI proporciona através desse visual personalizado e ainda de forma 100% gratuita. E agora que você já entendeu todo o potencial por trás desse visual aqui no Power BI, bora então colocar a mão na massa.
Olha só, eu tô com aquele dashboard aqui já desenvolvido, mas eu não desenvolvi ainda a visão aqui, né, interativa do armazém, que é o que eu vou te ensinar. O primeiro passo é você ter o visual personalizado e instalado no seu Power BI Desktop. Então, esse visual, ele não vem como padrão e você precisa estar logado para conseguir adicionar um visual novo. Então, veja se aparece o seu nome aqui em cima e se você ainda não tem uma conta para usar aqui o Power BI, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de uma aula onde eu ensino como criar uma conta gratuita, tá bom? Bora lá então, você está logado no Power BI, clica aqui em cima e depois vai no botão Obter mais visuais. Vou clicar aqui, ele vai abrir essa tela e aí aqui na barra de pesquisa você vai digitar o nome do visual. Olha só, eu só digitei SYN e ele já apareceu. É este visual aqui, dessa Ocavis. E em seguida é só você clicar no botão Adicionar aqui do lado esquerdo. Vou clicar nele, pronto, importação foi bem sucedida, vou apertar OK e olha só que agora ele já aparece aqui na parte inferior da tela. Eu vou clicar em cima desse visual e já vou posicionar ele aqui, ó. Só que antes da gente trabalhar aqui no Power BI, para esse visual, nós precisamos de um passo anterior, que é subir a imagem que vai atuar como nosso mapa personalizado, que no meu caso aqui é a planta baixa de um armazém, e transformá-la em um arquivo SVG com as posições mapeadas. E aí você está se perguntando, tá, Letícia, mas como que eu faço isso? Existem dois caminhos. O primeiro deles, que eu acho mais fácil, é acessando esse site aqui, eu vou deixar o link na descrição, synoptic.design, e aqui você pode selecionar uma imagem do seu computador. Então eu vou clicar aqui, procurar no meu computador, e aqui eu vou selecionar uma imagem, tá? Eu vou disponibilizar para você praticar. Pode ser uma imagem aí em PNG ou JPG. É uma imagem do que você vai usar ali, né, para ser o seu mapa personalizado. Então eu vou clicar aqui em cima, logo em seguida em abrir, e aí ele vai mostrar a imagem aqui dentro. E a nossa tarefa aqui é selecionar cada uma das áreas e dar um nome para essas áreas, identificar essas áreas. E tem duas formas de fazer. A gente pode dar zoom, então se a gente movimentar aqui essa barra de rolagem do mouse, a gente consegue tirar ou dar mais zoom. Então eu recomendo que você dê bastante zoom e vamos supor que eu quero mapear essa área aqui, ó. Eu clico em cima dela e ele já marcou a área e na lateral eu posso dar um nome para ela. E aí isso aqui vai variar de acordo com o que você está mapeando. No meu caso, como é um cenário aqui de um armazém, o que eu vou colocar aqui é qual é o nome da posição do meu armazém. Eu posso personalizar, eu posso colocar aqui, ó, que é 1 e é o porta pallet. Legal, depois eu posso vir aqui, o que a gente colocou de sufixo, ele trouxe aqui de novo. E a gente pode simplesmente selecionando cada uma das posições, então você vai ter um trabalhinho inicial para fazer esse mapeamento, mas pode ter certeza que vai valer a pena. E se por um acaso ele não identificar aqui com a varinha mágica, você pode mudar para essa primeira posição, onde você mesmo mapeia aqui os pontos. Olha só, vou dar mais um para vocês verem. A gente pode mapear e ir puxando, então eu coloquei 2 pontinhos e aí a gente vai puxando e consegue, de uma forma mais detalhada, pegar exatamente ali a posição. E se por um acaso você selecionar uma área errada, vamos supor que eu selecionei essa aqui por inteiro, mas eu gostaria de ter selecionado de forma individual aqui as posições. É só você vir aqui na lateral e clicar no lixinho e deletar o que você acabou de fazer, tá? E aí você pode fazer novamente. E assim que você terminar de fazer todo esse mapeamento aí da sua imagem, você vai clicar no botão Export to Power BI. Vou clicar aqui em cima e aí ele aparece essa mensagem, olha, clique com o botão direito em cima da imagem e salve imagem como. Veja aqui que ele gerou um arquivo SVG e aí você pode salvar com o nome que você quiser. Eu já preparei isso anteriormente e já salvei aqui, ó, como planta armazém, imagem para usar no Power BI, que é o SVG, que já tem ali a minha planta baixa
do armazém, o layout do meu armazém 100% mapeado. E agora sim, a gente pode voltar para o Power BI Desktop. Eu já tinha inserido o visual aqui, mas antes de subir aquele arquivo SVG que a gente acabou de mapear aqui para dentro dele, a gente precisa adicionar aqui alguns dados. Então, nesse visual a gente tem campo de categoria, subcategoria, medida, mapa, target, status da medida, status e até mesmo tooltip que a gente pode personalizar. Aqui na minha base de dados, eu tenho uma tabela chamada F-Stock, que tem uma coluna chamada posição armazenagem. E essa posição armazenagem aqui no meu caso é um número que corresponde àquele mesmo que eu coloquei lá quando estava mapeando as posições. Então, para o seu visual ficar interativo e ter sentido, você precisa ter algum identificador ali na sua base de dados que corresponda àquele identificador que você colocou no arquivo SVG gerado. Então, aqui eu tenho data, qual é o código do produto, posição armazenagem, uma descrição dessa posição, então isso aqui também vai ajudar a gente a desenvolver esse visual e qual é a quantidade de estoque atual, o valor unitário e o valor total também dos produtos que estão armazenados naquela posição. Vou voltar aqui para o modo de exibição do relatório e aqui no campo categoria eu vou colocar aquele campo numérico, aquele identificador, que nesse caso é a posição de armazenagem. Então eu vou clicar aqui em adicionar dados, F-Stock, posição armazenagem. Na subcategoria, a gente vai colocar a descrição, que tem uma descrição mais textual, né? Então, qual que é a área do armazém? Então, eu vou colocar em subcategoria. E aí, agora sim, ele já me habilitou. Então, veja que para você conseguir a sua imagem, primeiro você precisa colocar aqui uma categoria e uma subcategoria. Então, eu coloquei os campos que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui na parte superior tem a opção galeria, mas a gente quer um mapa local, então é essa outra que eu vou selecionar. E aí agora é o momento da gente selecionar o arquivo SVG que nós preparamos anteriormente. Então é ele que eu vou clicar, em seguida abrir e tcharam! Ele já está aparecendo, mas a gente tem algumas configurações para ele ficar funcional. Aqui nesse campo Measure, medida, eu vou adicionar dados da minha tabela medidas e eu quero pegar aqui, ó, o valor estoque. Olha só, tá aparecendo, mas ainda não tá daquela forma coroplético. Então, a gente vai vir aqui em formato, vou remover o título para a gente ganhar mais espaço aqui na parte superior. Vou ativar essa opção chamada Data Labels, que basicamente é o rótulo de dados. Veja que quando eu ativei, agora tá aparecendo o número aqui da posição. E a gente pode aumentar um pouquinho ela. Ó, vou aumentar aqui o tamanho do texto. E aqui onde tem a posição, eu quero middle, que é no meio, que eu acho que encaixa melhor. Vou aumentar mais um pouquinho, ó. Coloquei o tamanho do texto 14 para ficar bem visível ali qual que é a posição. E agora, quando a gente coloca o mouse aqui em cima, a gente já tem aqui, ó, qual é a posição de armazenagem, qual é o valor de estoque daquela posição específico e qual que é o nome dessa categoria, né? Então, essa área aqui do armazém é onde tem os porta-pallets. Essa outra área aqui é uma área que se chama mini rack, que tem outro tipo de armazenagem. Legal, agora a gente vai vir aqui em Data Colors, que é as cores. Eu vou colocar um tom de roxo, ó, esse tom de roxo aqui, para fazer mais sentido, né, com o nosso layout aqui desse relatório. E aqui que tá o pulo do gato, ó. A gente vai ativar essa opção chamada Saturate. Quando a gente ativa, ele já fica com áreas mais claras e mais escuras. Então, ele coloca uma saturação diferente de acordo com a posição. Então, veja aqui, ó, quando a gente dá zoom, que a gente tem uma posição aqui se destacando pra caramba, que é essa posição 6, ó, que se eu clicar em cima dela, é uma posição que eu tenho 2 milhões, quase 3 milhões em estoque nessa posição, em termos de valor, tá? E nesse caso aqui eu estou avaliando o valor de estoque, mas você poderia estar avaliando cubagem, peso e outros atributos. Agora a gente vai alterar aqui as configurações dessa saturação para ela ficar mais intensa, tá? Porque aqui tem posições que tá clarinho demais. Então o mínimo eu vou colocar 30 ao invés de 0. Olha só como já dá diferença. O máximo eu deixei 100, que daí ele tá 100%, né, com a cor intensa.
e o restante que está mais clarinho quer dizer que está pouco ocupado. E aqui também tem essa configuração de quando ele não tiver dado para aquela posição, que ele deixa sem cor nenhuma e fica esses espaços pretos aqui. Quer dizer que não teria nada aqui dentro. Então aqui, ao invés de preto, eu vou colocar a cor branca. Olha só, para fazer mais sentido com o fundo da minha imagem. Se a sua imagem tiver um fundo preto ou outra cor, você pode personalizar esse Unmatched Color aqui. Visual já está pronto, eu aposto que foi mais fácil do que você imaginava. E aqui agora a gente pode posicionar, então eu vou posicionar aqui essa imagem, ó, vou deixar ela um tamanho maior que eu conseguir aqui. Olha só, vou deixar ela assim. E para a gente fechar, eu vou adicionar um tooltip. Então, quando a gente posiciona o mouse aqui em cima de uma posição, ele está me dando 3 informações diferentes. Mas a gente pode vir aqui em tooltip e adicionar mais informações. Então, eu vou adicionar aqui a cubagem total, que envolve a parte de ocupação, tá? Que é em metros cúbicos que isso aqui é avaliado. Vou adicionar também o peso total, porque peso também é uma outra forma, né, importante de medir a ocupação. E da tabela aqui, fato estoque, eu vou adicionar o campo quantidade de estoque atual. Ele já vai estar fazendo aqui, ó, uma soma implícita. Eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver agora se funcionou? Vou posicionar o mouse aqui nessa posição e olha só como o tooltip ajuda a gente a agregar mais informações aqui nesse visual. E quando a gente clica, a matriz que eu tenho criada aqui do lado, ela fica interativa e contribui aqui na exibição de qual que é o conteúdo, né? Quais são os produtos, nesse caso aqui, que estão armazenados naquele local. E antes que eu me esqueça, a segunda forma de mapear aqui e criar aquela imagem SVG é utilizando o Figma. Então, eu subi a imagem aqui para o Figma, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V, ou vir aqui nessa parte superior e inserir uma imagem aqui dentro, e depois vindo aqui nas formas e adicionando retângulos, ou pode ter outros tipos, né, de formato ali que você queira mapear. Então, você clica aqui, ó, em retângulo, eu quero mapear essa área aqui. Você vem e adiciona um retângulo aqui, ele vai aparecer na camada, aqui na lateral esquerda, e aqui você pode dar um duplo clique e nomear. E esse nome aqui é o que vai ser levado para o SVG depois. Então, você pode colocar assim, posição 22. Sei lá, você coloca uma identificação aqui. E aí tem um passo adicional, que é você depois remover aqui o fio, que é o preenchimento. Vou clicar aqui no menos, mas a posição ainda existe, ó. Mas ela tá transparente aqui, né? Ela tá por trás. E depois de mapear tudo, olha só, eu fiz um exemplo aqui para vocês. Eu mapeei já aqui todas as posições do porta-pallet. Tá vendo que conforme eu tô clicando aqui na lateral, eu já mapeei todas as posições? Essa aqui eu deixei com preenchimento, mas o correto é você mapear tudo, remover o preenchimento de tudo, nomear aqui na lateral as camadas com aquele identificador e depois você clica aqui em Export e ao invés de PNG, aqui tem a opção, ó, de exportar como um SVG. E você pode fazer isso com uma imagem também, sei lá, vamos supor que você quer analisar aqui o estoque de um supermercado. Você pode pegar, ó, vou clicar com o botão direito, copiar essa imagem de um supermercado, vou colar aqui e eu poderia mapear ela aqui no Figma também. Então, eu poderia vir aqui e mapear, por exemplo, com uma bolinha. Eu posso colocar uma bolinha, ao invés de eu mapear o local como um todo, eu posso pôr um identificador, né? Eu posso pôr alguma coisa aqui, ó, que identifique e mapeio essa posição aqui na lateral, como eu quero. E se é um formato mais customizado, aqui no Figma você pode usar aqui, ó, a caneta, que é essa opção Pen, e ir demarcando os pontos, ó. Então, você clica nas extremidades e vai demarcando uma posição. Depois clica em Done. Aqui a opção está marcada, ó. Você vai remover, né, esse contorno no caso, porque se você manter, vai exibir lá no Power BI. E aqui você pode chamar de área, blá, blá, blá. Tá? Você coloca o nome que você quiser. Então, perceba como o céu é o limite e existem muitas possibilidades de você explorar esse visual aqui chamado Synoptic Panel. E além disso, ainda tem outras opções aqui de configurações
para esse visual trazer ainda mais dados, ainda mais respostas. Então dá para você colorir cada área de acordo com a performance, olha só aqui nesse exemplo. Então aquele campo chamado states, que é o estado, dá para você definir, tá? Como se fosse uma meta, um valor máximo, um valor mínimo. Então eu vou deixar esse link para vocês também aqui na descrição, que é do desenvolvedor desse visual personalizado, que vocês podem explorar outras opções. E se você gostou muito desse visual e tá com outras ideias e quer que eu grave outros conteúdos sobre o Synoptic Panel, manda aqui nos comentários que eu vou sim levar em consideração, porque esse aqui a gente ainda não explorou tudo que ele pode oferecer. Lembrando que essa aula tem material para você praticar. Coloca a mão na massa, eu estou disponibilizando as bases de dados, a imagem do armazém e tudo que você precisa para desenvolver esse visual. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Já deixa aqui o like nesse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para mais conteúdo sobre análise de dados e Power BI. Compartilha aí com todo mundo do seu trabalho. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até!